Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel. No vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing. Pois é, gente, deixei acumular aqui algumas coisinhas que chegaram nos últimos dias e eu tenho um total aqui de 8 pacotes de quadrinhos para compartilhar aqui com vocês. Esse é um daqueles vídeos onde a gente vai fazer aqui, vou abrindo, vou mostrando, vou conversando, para a gente pôr o papo em dia. E tem algumas questões aqui que eu acho que é importante registrar, tá? Tem quadrinho aqui que eu comprei na pré-venda, né? Principalmente esses da Panini, que vocês aí já devem estar deduzindo quais que sejam, né? 2 quadrinhos de tamanhos avantajados, que tem já vídeo aqui no canal. Eu comprei na pré-venda na expectativa de receber o quanto antes. Os quadrinhos chegaram primeiro na banca, né? E eu tive aquela sensação amarga de que vocês às vezes comentam aqui, eu comprei na pré-venda e não chegou. Pois é, isso acontece comigo também, tá? Então, ó, fiz a pré-venda, o quadrinho chegou na banca, só agora, depois de quase 20 dias que eu soltei o vídeo, na verdade, até mais tempo, é que chega a minha edição Batman especial tamanho gigante. Quer dizer, vou ficar com a edição repetida? Não sei, né? O que provavelmente pode acontecer é um sorteio para membros aqui do canal. Por quê? Porque quando eu vi esse quadrinho na banca, eu corri checar em que pé estava o meu pedido na Panini, né? E nada, não tinha nem sido faturado, não tinha sido emitido nota, não tinha sido enviado. Então eu fui na banca e garanti o meu, porque eu já suspeitava que fosse demorar e eu não queria correr o risco de não ter logo o quadrinho, de não ler logo a edição, de não fazer logo o vídeo para vocês, né? E aí, como eu sabia que tem uma galera que fica esperando, né, essas resenhas, esses comentários, essas primeiras impressões, eu adquiri na banca e aproveitei para fazer o review. E agora, somente agora que chegou as minhas edições compradas na pré-venda. Mesma coisa com Superman e Homem-Aranha, né? Esse aqui chegou semana passada nas bancas aqui da região, não demorou tanto assim, mas aconteceu um fenômeno bem curioso com essas duas pré-vendas, que as duas eu fiz, acho que em março, e com entrega pela JIT Express. Nenhuma das duas foram pelo correio. Isso pode ter também impactado no prazo de entrega, tá? Estou dizendo isso por quê? Porque depois dessas pré-vendas, eu já fiz outros pedidos na Panini e eles chegaram com uma rapidez até maior. Então, temos aqui 2 quadrinhos que eu já tenho na coleção, né? Porque acabei comprando nas bancas aqui da região, e que agora provavelmente serão sorteados entre os membros aqui do canal. Se você ainda não for membro aqui do canal Poptopia, torne-se membro, porque os membros dessa humilde comunidade, né, estão sendo sempre agraciados com quadrinhos que chegam aqui na coleção e que eu li ou acho que tem mais a ver com outra pessoa, enfim. Recebi também, ó, uma caixinha da editora Universo dos Livros. A editora Universo dos Livros tem agora como gerente editorial o meu amigo Guilherme Kroll. E essa é uma caixinha que sempre vem, ó, com coisas muito fofas, gente. Nesse caso aqui, ó, a caixa por si só já é uma caixa bem bacana, estava embaladinha, né? Eu tirei aqui da embalagem para facilitar. E olha, então do Universo dos Livros chegou o volume 1 e 2 do mangá A Bela Adormecida às Avessas. Muito legal. Eu vou, a partir de agora, virar a câmera para mostrar para vocês outras novidades, já tirando do plástico, já mostrando um pouco da arte, porque tem pacote da Mitos, tem pacote da Panini, tem pacote da Conrad, tem pacote da Comic Zone. Confere aí, já vamos virar a câmera. Primeira caixa que a gente vai abrir, quer dizer, a próxima caixa que a gente vai abrir é essa caixa aqui da Mitos, né? Eu não costumava fazer unboxing assim, mostrando, né, por dentro dos quadrinhos e tal. Primeiro que eu não gosto nem muito de fazer unboxing, mas já que é para mostrar, eu acho que o grande favor que a gente faz para a galera que está assistindo é ver um pouco, né, das edições que chegaram. Então vamos começar aqui, ó, com essa caixa da Mitos e com uma grande novidade que é Rogue Trooper, um quadrinho que tem Dave Gibbons, Colin Wilson,
E grande elenco, mais um quadrinho do Universo 2000 AD que a Mitos traz aqui para o Brasil, né? Eu estou devendo aí a resenha de Mega City, né? Mas eu fiz um short para mostrar aqui, Mega City. E agora temos aqui uma edição. Esse é o Rogue Trooper Volume 1, né? Capa cartão, papel offset, tá? Papel offset, a saga completa de Contos da Neoterra, Rogue Trooper, criado por Gary Filey e Dave Gibbons. Vamos ver aqui um pouco das histórias, né? São 360 páginas com uma galeria de arte no final. Parece aquele estilão mesmo de quadrinho britânico. A luz deu uma oscilada ali, mas acho que dá para vocês conferirem aí. Vamos ver um pouco aqui mais para frente. Um estilo de quadrinho bem na pegada de exército, na pegada de história pós-apocalíptica, um negócio meio cyberpunk. Gosto disso, hein? 2000 AD, temos aqui algumas galerias de capa. Alguma coisa fazendo referência ao Juiz Dredd. Quando eu estive em Londres, eu vi estantes inteiras de encadernados dessa série Rogue Trooper. E eu acho um baita acerto da Mitos ela tá lançando isso aqui. Falando em Mitos, tem link para comprar seus quadrinhos da Mitos aí na descrição do vídeo. E olha só o que chegou por aqui. As Guerreiras de Jade, ou melhor, Guerreiras de Jade, um quadrinho que tem a arte do nosso sempre aclamado e queridíssimo Mike Deodato Jr. Esse é um quadrinho que o meu sócio Kevin levou na CCXP do ano passado para o Mike Deodato autografar, né? E ele falou assim, vou levar porque eu acho que é o tipo de quadrinho que nunca mais vai ser lançado aqui no Brasil. E vocês logo vão entender por quê. Esse é um estilo de quadrinho muito típico dos anos 90, né? São guerreiras extremamente sensualizadas, tem um material ali de apresentação, ó. É aquele estilo bem Image Comics mesmo, roupas sumárias, aventura que coloca as meninas em lutas, as personagens femininas em lutas sempre muito muito inquietantes do ponto de vista de anatomia. Olha esse salto aqui, olha esse salto dessa personagem, né? Mas é o tipo de publicação que virou aqui, de repente, uma curiosidade de um período histórico, né? Eu confesso que eu não sei muito a respeito dessa série, lerei para em breve trazer aí considerações. Papel couché, tem aqui uma foto do Mike Deodato, tem aqui uma entrevista, né, com a equipe criativa, cadernadinho aí de lombada quadrada, estilão Mitos mesmo de lançar quadrinhos. E tá aqui, ó, um dos mais aguardados depois do hype que meu amigo Alessandro do Ministério dos Quadrinhos criou, dizendo que era o grande lançamento do ano. Eu não pude resistir, né? E agora vou poder ler finalmente o Sem Alma, né? A história de origem, o prequel de como surgiu o nosso amigo Ian o Dragoneiro, né? Esse é um daqueles quadrinhos Bonelli que não tem nada a ver com o que a gente ficou acostumado aqui no Brasil a conhecer como Bonelli. Olha a arte disso aqui, gente. Arte absurda, hein? E ler Dragoneiro, que é uma história de fantasia colorido, é um negócio que eu acho que dá um charme diferente, né? Para quem já está acostumado a ler as histórias do universo do Dragoneiro em preto e branco. Confesso para vocês que eu me sinto mais animado em ler histórias assim. Apesar de apreciar a arte em preto e branco também, é uma experiência diferente ver o Ian, os companheiros dele e essa terra aqui do universo de Dragoneiro em cores, né? Alguns concepts, alguns extras. E se eu já estava no hype antes de ver a edição, agora eu estou mais ainda, né? O Alessandro realmente me deixou a fim de ler um dos quadrinhos que ele disse ser um dos grandes lançamentos do ano. Vamos ver os próximos? Vamos para mais uma caixa com coisas da Panini, porque esse aqui é diferente, tá? Esse aqui foi quadrinhos que eu realmente adquiri
E essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Tem muita gente falando que a Panini parou de publicar ônibus e tal. Isso dá oportunidade justamente para quem não tem alguns ônibus aguardar aqueles que estão ainda entrando em promoção para adquirir em valores bem mais interessantes, como é o caso do que vocês vão ver aqui. Tem um ônibus aqui que foi lançado em 2024. Na época eu não peguei, né? Mas recentemente ele entrou no saldão da Panini, que tem link aí na descrição do vídeo, para aproveitar, né? Tava custando, sei lá, R$110. E eu aproveitei para pegar com outros quadrinhos que também estavam em promoção. Esse aqui, ó, Surfista Prateado, que é daquele selo Marvel Legends, né? Marvel Lendas. Luz Espectral, Paul Jenks. Não sei muito do que se trata, mas lerei. Essa Adventure Comics, que é um facsímile, né, da primeira aparição do Krypto. Essa semana deve chegar por aqui o mais novo facsímile da Panini, que é o da primeira aparição do multiverso da DC, que são a história com os dois Flashes. Isso foi lançado junto com os encadernados da Crise nas Infinitas Terras, que a Panini lançou em São Paulo no último final de semana. Essa edição aqui ela estava baratinha, acho que estava 10 ou 12 reais. Eu já tenho aqueles facsímiles que saiu na CCXP da Marvel. Não sei por que a Panini não continuou publicando da Marvel e preferiu seguir com essa coleção da DC Comics. Espero que para 2027, se não ainda esse ano, a gente tenha a coleção de facsímile da Marvel também, né? O que mais? Fabuloso X-Men número 9. Como eu peguei o número 8, que era o evento lá das duas equipes, né? A equipe do Cíclope enfrentando a equipe da Vampira, eu resolvi pegar esse número 9 para ver as consequências do evento, tá? E daqui para frente vai entrar outro evento, que é a caçada pelo Professor Xavier, é o lance da Era da Revelação e tal. Então, talvez eu volte aí a dar uma oportunidade para essa fase dos X-Men Narciso das Cinzas. Sinto falta da Panini publicar, por exemplo, a série da Jean Grey. Esse aqui, meus amigos, é um ônibus que foi lançado há muito tempo e que estava custando R$30, né? Dinossauro Demônio é um ônibus do Jack Kirby, com o Menino da Lua. Eu nem perder tempo abrindo esse, porque vocês já viram, isso aqui é exaustão aqui na internet. Muita gente comprou esse quadrinho, esse ônibus na época. O menor ônibus que a Panini já lançou estava no saldão, junto com esse aqui, ó, de Atos de Vingança. O Atos de Vingança é uma saga da Marvel dos anos 80 que eu morria de vontade de ler, porque eu lembro que isso aqui saiu em muitos formatinhos da Editora Abril. Lógico que na época eu não tive condições de ler, porque acho que saiu em Super Aventuras Marvel, Capitão América, X-Men e tal. E apesar de já ter visto o vídeo da galera falando que isso aqui não está completo, eu resolvi dar uma chance, né? Para pelo menos ter, né, essa parte mais central da história, né? Do arco, onde aparece um personagem propondo para os vilões um intercâmbio de adversários para que de alguma forma eles tivessem condições de derrotar seus arquirrivais, né? Isso é de uma fase, de uma época onde estava acontecendo muitas outras coisas na Marvel, então a gente vai ver o status quo de alguns personagens bastante diferentes daqueles que a gente conhece hoje. Então, Conde Nefari enfrentando o Homem-Aranha. O que eu li é que a gente não tem, por exemplo, as histórias do Wolverine, algumas histórias acho que do Demolidor também, que saiu na saga do Demolidor. Enfim, alguns personagens não tiveram os seus enfrentamentos, né? As suas minisséries, as suas histórias relacionadas aos atos de vingança publicados aqui. Em compensação, vai ter bastante coisa do Homem-Aranha, do Quasar, né? E de outros personagens, como os Novos Guerreiros, o Capitão América. Enfim, tem uma história aqui do Magneto lutando contra o Caveira Vermelha, que é algo que me chamou a atenção. Eu vi um resumo desse ônibus no canal do meu amigo Rafael HQ, tudo que você precisa saber, né? E como isso aqui é de um período da Marvel onde a gente tinha muito boas histórias, muito bons nomes envolvidos, eu achei que valeria
a pena, né, conhecer mais de perto esse material, até por ser uma época aí que a Marvel tinha realmente grandes nomes envolvidos, né? Grandes artistas desenvolvendo suas histórias. Então temos aqui um ônibus que foi lançado em 2024, já é considerado velharias para alguns. Temos Hellboy Omnibus Volume 2. A Mitos está reimprimindo absolutamente todos os ônibus da coleção Hellboy. Então, se você quer mergulhar nesse universo do Mike Mignola, a hora é essa, hein, gente? Já falei para vocês. Link de todas essas HQs, da Panini, da Mitos, da Comic Zone, da Conrad, tá tudo na descrição do vídeo. Falando em link, tá aqui, ó. Linkando com o outro ônibus que eu gosto muito, coleção Conan, o Cimério, volume 2. Esse é um que eu acho que fecha todo o ciclo. Acho não, com certeza, né? Com base no que eu já conversei com o Igor aqui no canal mesmo, esse é o ônibus que fecha a coleção do Conan da Dark Horse, né? A gente tem aí praticamente tudo que saiu da Dark Horse lançado aqui pela Mitos no Brasil em formato de ônibus. Nesse momento tem um pacote com 12 ônibus da coleção inteira da Mitos disponível para venda no site da editora. Você pode usar o link aí que está na descrição e garantir aí a sua coleção numa tacada só. Eu estou fazendo essa coleção de ônibus do Conan mais ou menos há 6 anos, né? Junto com a Mitos, à medida que a Mitos vem lançando, uma média de 2 encadernados desse por ano. Então, desde 2020, ela vem lançando os ônibus do Conan e eu venho pegando aqui. Um outro quadrinho que eu gosto e tô atrasado na leitura é o Dylan Dog. Esse é o 5º ônibus do Dylan Dog, nesse formatinho delicioso italiano, facinho de colocar na mochila. Então, em breve, Dylan Dog. E para fechar, Dragoneiro, o Caçador de Dragões, número 29, Alucinações do Passado. Então, eu tenho Origem do Dragoneiro, eu tenho a edição mais recente, né? Eu acho que essa é a mais recente das mensais do Dragoneiro. Se não, era a que eu ainda não tinha. Agora, virando o mês de junho, é hora de dar uma olhada no que não tem para solicitar e fazer as aquisições. E aqui a gente tem Dragoneiro daquele jeitinho que a gente gosta, né? Preto e branco, do jeito que sai lá na Itália, no tamanho, no formato italiano. A equipe criativa, vamos lá,
Onde que veio o crédito? Vamos ver. Stefano Vietti e Giuseppe Matteoni nos desenhos. Essa edição do Dragoneiro, ela acho que tem 2 histórias, né? 2 histórias. Aqui no meio a gente tem Alucinações do Passado, também do Lucas Enoch e do Gianluca Gugliotta com Emanuele Ghisi. Então são 2 histórias por edição. E aí a gente... Olha que bacana isso aqui, dragões. Gente, muita coisa boa. Muitas leituras para as próximas semanas. Muitas novidades que em breve vocês vão ver resenha aqui no meu, no seu, no nosso canal Poptopia. Não for inscrito, se inscreva. Se não for membro, considere ser para concorrer aos nossos sorteios de quadrinhos e novidades. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.